Oi, gente! Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre febre amarela. Então, essa doença que está assustando todo mundo pela prevalência maior que a gente está tendo esse ano, um surto de febre amarela, e pela gravidade, pela falta da vacina, por um milhão de dúvidas que as pessoas têm. Então, a gente vai começar explicando que essa é uma doença sazonal, ou seja, ela acontece no período do ano. Existem alguns casos que são relatados no nosso país normalmente durante dezembro a maio. Esse ano a gente está tendo uma quantidade muito maior de casos e por isso essa preocupação tão grande com campanha inclusive de vacinação. Bom, essa doença é transmitida pelo mosquito, como todo mundo já sabe, e o mosquito que mais frequentemente transmite é o Aedes aegypti, ou seja, aquele mesmo que transmite a dengue. Os sintomas são variados e a maior parte das pessoas tem um período de incubação depois de picado de 3 a 6 dias, podendo se estender até 15 dias. A maior parte dos pacientes que está infectado, que tem a infecção pela febre amarela, tem um quadro leve, não é um quadro grave. É um quadro que pode ter dor no corpo, febre que não seja tão alta, sintomas como se fosse de uma virose mesmo, porque a gente está falando de uma virose. E uma minoria de casos é que tem a forma mais grave. E das pessoas que têm a forma grave, 20 a 50% podem evoluir para o óbito, ou seja, para a morte. É por isso que essa doença assusta tanto. Mas a maior parte dos casos, cerca de 60% dos casos, vai ter a forma leve da doença. Se a paciente tem icterícia, ou seja, olhinho amarelo, se diminui o número de plaquetas, se tem sangramento espontâneo, por exemplo, na gengiva, se tem manchas roxas, se tem anemia, se fica descorado, esses são sinais de alerta para que nós médicos percebemos que essa paciente tem um quadro mais grave e precisa ser internado. A maior parte dos casos que é internado não precisa de UTI, mas existem os casos que precisam sim de UTI. A dúvida mais frequente de todo mundo é sobre vacinação. Então a gente tem recebido um monte de e-mail, de telefonema o dia inteiro, né? Aqui na clínica, no celular, WhatsApp o tempo inteiro. Devo me vacinar? Não devo me vacinar? Então quem são as pessoas que não devem tomar vacina? E por que algumas pessoas não devem tomar vacina? Primeiro por causa do tipo de vacina. Essa é uma vacina com vírus vivo atenuado. Então a chance de efeito colateral, efeito adverso é muito maior. Maior chance de febre, de dor no corpo, de diminuição de plaqueta depois da vacina. Então, por isso que a gente tem as situações em que a gente não recomenda a vacinação. A primeira delas é pro idoso, acima de 60 anos. Poxa, mas tem idosos que são tão fortes, doutora, que tá tudo bem. Bom, a regra do Ministério é maior que 60 anos, melhor não vacinar. Gestantes não devem ser vacinadas. Lactentes, ou seja, crianças que estão sendo amamentadas, menores de 6 meses de idade, não devem ser vacinados. Indivíduos menores de 2 anos de idade, melhor o pediatra julgar se deve ser vacinado ou não. Bom, cirróticos, né? Na minha especialidade, os cirróticos devem ser vacinados, então a recomendação é não. Ai, doutora, mas eu tinha uma cirrose que foi curada. Existe isso hoje. A gente tem pacientes que tinham hepatite C, que tinham uma cirrose inicial e que depois a gente repete os métodos de imagem, ou a gente repete até mesmo a biópsia, a gente não tem mais cirrose nesses pacientes. Bom, se você não engordou, se você não passou a beber, se você não tem outro fator de risco hoje para doença hepática, pode tomar vacina. Se você não vê seu médico há mais do que 2 anos, não tome vacina sem ter avaliação. É melhor ser avaliado. Outras doenças que trazem imunossupressão, como por exemplo, portadores de câncer que estão usando quimioterapia, estão em radioterapia, pacientes que têm doença inflamatória intestinal e usam, por exemplo, imunomodulador, imunossupressor, usam infliximab, esses pacientes eles também não devem tomar vacina. Outro grupo que não deve ser vacinado é dos portadores de HIV. Então esses pacientes, principalmente aqueles que têm imunidade mais comprometida, e para quem não tem HIV, pode ser que eu não entenda o que eu vou falar agora, mas para vocês que têm, a contagem de CD4 é fundamental para a gente saber a segurança ou não de vacinar. Então, principalmente para quem tem CD4 menor do que 400, principalmente para quem tem menor que 200, é arriscado fazer a vacinação. Outros pacientes de risco seriam aqueles portadores de alergia, que são alérgicos ao ovo.
de galinha, e alérgicos à gelatina de boi, gelatina bovina, porque esses são componentes da vacina. Fora esses pacientes, a gente ainda tem os portadores de doenças do timo. Então, quem tem miastenia graves, quem tem timoma, também não deve ser vacinado. Essa vacina, gente, é de uma extrema eficácia. A eficácia da vacina ela fica super bem em 97 para 98% das pessoas vacinadas, ou seja, super confiável. Mas essa é a vacina que a gente tomou antes, ou seja, que a gente tinha antes. A vacina que a gente vai receber na campanha, e calma, porque isso vai ser regularizado, segundo informações do Ministério da Saúde bem recentes, né, de ontem, de hoje, a partir agora da próxima quinta-feira, ou seja, dia 25 de janeiro, a vacina deve ser a distribuição normalizada nos postos de vacinação do SUS. Quanto às clínicas particulares, provavelmente a partir de fevereiro, de final de janeiro, início de fevereiro, segundo os fabricantes, deve, tomara, se regularizar também a distribuição dessa vacina. Então, não fiquem tão assustados com a vacinação, a vacina é extremamente eficaz. Esses grupos que eu falei de risco é que devem realmente evitar. E para quem não pode tomar vacina, o que é que deve ser feito? Então, medidas de barreira que a gente chama. Então, por exemplo, para o idoso que não deve ser vacinado, para o cirrótico que já tem plaquetopenia, para a criança, o que que a gente faz? Usa a tela, né? Aquilo que a gente usava antigamente. Usa repelente, então de preferência exposes, mas qualquer tipo de repelente, o importante é recolocar, repor esse repelente, não passar mais do que 4 ou 6 horas se você mora em zona de risco para repor o repelente, tá? E se hidratar bastante, prestar muita atenção, então se tem uma picada, não entre em desespero, mas presta atenção, principalmente nos primeiros 5 a 7 dias depois da picada. Se você tomou a vacina ou se você vai vacinar porque você vai viajar, lembrar que a vacina só passa a ter cobertura adequada depois de 7 a 10 dias da injeção. Sim, é uma injeção subcutânea, pequenininha, 0,5 ml, não costuma ser muito dolorosa e a maior parte das pessoas não tem efeito adverso. Quem tem efeito adverso da vacina, ou seja, quem tem efeito colateral da vacina, menos de 4% é o mais comum, tá? E os efeitos colaterais mais comuns são muito parecidos com a própria doença, justamente por ser vacina de um vírus atenuado. Então é uma febre baixa, um pouco de dor no corpo e muito raramente você tem sintomas mais graves como meningismo, como plaquetopenia, e justamente porque existe esse risco que a gente evita para os grupos de risco que a gente já comentou anteriormente. Então eu espero que o vídeo ajude vocês a entender um pouco mais sobre a doença, sobre a vacinação, né? Que essa vacina que a gente vai usar, ela é uma vacina em dose menor, para que a gente atinja a maior parte possível da população do nosso país. E que vocês, por favor, contribuam com a gente com perguntas, principalmente aqui no canal, tá? Mas também para quem tem meu celular, para quem é meu paciente por WhatsApp, a gente faz questão de ajudar nesse momento a que informação consistente, verdadeira, chegue à população. Esse era o nosso assunto de hoje. Continue se inscrevendo aí no canal e mandando pra gente as suas sugestões de pauta, sugestão de assunto e dúvidas sobre o que a gente já falou. Obrigada!